Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos entrevistar hoje a segunda entrevista do Dr. Paulo Meneghetti, da segunda Vara Criminal de Lajeado. Dr. Paulo, semana passada, no nosso último programa, nós falamos sobre questões pontuais que muito me quedou reflexivo nessa semana que passou, a questão do índice dos delitos sexuais, né, que o senhor levantou, uma coisa que, de quem vem de fora, observa que tem muito em Lajeado. E eu terminei o programa dizendo assim, que aqui o senhor, além de aplicar a lei, né, de um processo criminal, o senhor tem o processo de execução criminal do réu, ou seja, o senhor cuida do procedimento administrativo de reeducação dele preso, ou seja, o senhor cuida do réu preso, né, do apenado preso. E eu vejo que o senhor, de uma maneira geral, todos aqueles juízes que trabalham nas várias execuções criminais, que nós chamamos VEC, administram um problema. Tá? E eu trago o problema mais pensando nessa decisão que deu no STF do voto majoritário dos 5-6, no sentido de que não possa as pessoas recorrerem e permanecerem soltas enquanto o processo estiver andando e elas devem ser recolhidas. E eu faço a seguinte pergunta, doutor, bem diretiva, aos meus colegas que até me implicam essa pergunta. Vai existir cadeia para tudo isso, doutor? Que na verdade é um problema que o senhor tem que administrar, ou estou errado a isso? O senhor vê hoje a execução criminal uma administração, mais administração de justiça do que aplicação de justiça. Eu digo administração assim, administrar um presídio superlotado, celas que estão completamente danificadas, novos presídios que devem ser reposicionados, como foi o presídio feminino. Eu lhe trago os problemas para o senhor. Nos ajude, doutor. Doutor Ria, minha saudação ao senhor, também a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de conversarmos um assunto tão interessante, né? E que tanto nos preocupa nesse momento em que a sociedade se vê acuada pelo aumento da criminalidade, né? Passamos por anos difíceis em que as pessoas estão cada vez com mais medo, com receio de sair de sua casa, com envolvimento já como vítima ou alguém de sua família como vítima de alguns dos muitos crimes que se podem cometer, que se cometem nesse país. E por isso mesmo a sociedade exige, né, um endurecimento da lei, né? E aí o senhor me questiona, mas vamos endurecer isso? Será que teremos uma estrutura suficiente para dar conta disso? Eu vou lhe dizer que acho difícil que nós teremos uma estrutura suficiente. Nós temos um grande problema, assim, entre o que a lei diz e o que é a realidade que temos em nosso país. Há poucos dias tivemos um encontro, um curso de atualização de juízes das varas de execução aqui do estado do Rio Grande do Sul, e vi então, mais ou menos já desconfiava, vi que o problema que temos em Lajeado, no presídio estadual de Lajeado, é um problema que tem em todo o estado, né? É a superlotação, né? O descumprimento da lei de execuções penais, LEP, a falta de estrutura física minimamente necessária para um atendimento digno. E olha, tem que sempre deixar claro isso, nenhum juiz, nenhum operador de direito tenciona ter um hotel, né? Nós não queremos um hotel de luxo, não é nada disso, né? Nós queremos condições normais, básicas, do tipo, um lugar para cada um ficar na sua cama, alimentação, né? Banho, sol, somente isso. Estou simplificando, mas nenhum luxo. Nenhum luxo, exatamente. Não se trata aqui de melhorar as condições, porque então aí eles terão uma academia, ou terão banhos maravilhosos, ou tempo livre. Não. Estamos falando do básico. Quer dizer, nós temos em todo o estado do Rio Grande do Sul um problema de superlotação dos presídios, né? Sendo específico aqui de Lajeado, nós temos celas com 6 beliches, seriam inicialmente projetadas para 6 presos. Temos na faixa de 18 presos por cela, nessa faixa aí. Quer dizer, são presos que dormem embaixo do beliche, no chão da cela, até encostado na latrina ali, naquele pequeno banheirinho que é colocado ali em cada uma das celas. Então, condições absolutamente desumanas que desrespeitam a lei de execução. Esse é o problema. E isso que nós temos uma lei de execução criminal bastante flexível, no sentido bastante liberal, no sentido de dar logo progressões ou benefícios que retirem aquelas pessoas da cela
para que a situação não fique pior. Né? Então, é incrível como em poucos meses, eu saí de férias em julho desse ano, de 2016, e aí, nessa ocasião, foram transferidos mais de 20, eu não tenho agora certeza, 20 ou 30 ou 40 presos para penitenciário de Venâncio Aires. E aí baixou para 280 presos, né? No fechado, né, doutor? E aí o que acontece? Hoje nós estamos com 318 presos no fechado, para 122 vagas. É essa a questão. Então são quase 3 pessoas por vaga. Né? E isso de julho para cá. Então entraram novamente aquelas 40 presos que saíram, vieram assim nesses 4, 5 meses ocupar novamente a penitenciária, que está super lotada. Então, quando a sociedade exige uma punição mais séria, mais grave, e eu concordo, não discordo disso, nós devemos também pensar como aplicar isso. Né? Esse é o nosso desafio, né? Como nós vamos fazer para que isso aconteça. Nesse momento, tivemos essa decisão do Supremo, e é isso que o senhor me perguntou, né? Que permitiu, então, a execução da pena, tão logo seja revisto o processo, seja julgado o recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça. Né? Então, ali há uma decisão do juiz do primeiro grau, há um recurso, uma apelação, sobe para o tribunal, lá eles confirmam ou não, ou modificam, mas enfim, daquela decisão ali já se pode executar. Porque dali em diante ainda tem outros recursos, né? Sim. São vários recursos que podem subir até mesmo para Brasília, né? E isso demorava muito tempo para chegar ao fim dos recursos. Às vezes os recursos eram necessários porque havia talvez uma injustiça na decisão, né? E se corrigia isso a nível de Brasília, digamos assim. Ou, às vezes, o recurso era protelatório. Protelatório. A grande maioria, né, doutor? E a grande maioria era protelatório. E aí, em razão de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou naquele caso do deputado, ex-deputado lá de Brasília, que era presidente do clube de futebol, agora me falha o nome dele, que naquele processo foi detectado que somente lá perante o Supremo Tribunal Federal, os advogados dele tinham interposto 17 recursos. Fazia 20 anos... O Luiz Estevão. Luiz Estevão, isso exatamente. mesmo. Isso, Fazia 20 anos que havia uma decisão condenatória daquele cidadão, e ele, mediante recursos protelatórios, e aí sim ficou muito claro que eram protelatórios, né? Ele adiava aquele julgamento por 20 anos. E aí, em razão daquela decisão, e claro, né, com tudo aquilo que vai entrando na cabeça dos magistrados, dos ministros, no caso, colocado pela sociedade, que exige uma postura um pouco mais séria, mais efetiva, o Supremo Tribunal, e aí num outro julgamento, provocou então a discussão perante o plenário lá dos ministros, perante todos os ministros da Suprema Corte, provocou a tese se podia ou não ser executada a decisão condenatória depois da decisão do segundo grau, depois do Tribunal de Justiça. E, né, numa decisão apertadíssima, né, onde houve um empate de 5-5 entre os ministros do plenário, né, foi chamada a presidente, que ela só vota nessas condições de empate. Né? Ela não votaria se tivesse dado, né, uma diferença de 6-4, por exemplo. Sim. Teria encerrado o julgamento. Ela foi chamada a julgar, a ministra Carmen Lúcia, recém-impossada presidente do tribunal, e ela votou favoravelmente à execução imediata daquela decisão. Então, claro que para tomar essa decisão, se abriu mão da proteção de outros princípios do direito penal, né? Como o mais comum, que todo mundo conhece, que é o princípio da inocência, que diria, segundo a interpretação corrente, né, diria que a pessoa não poderia ser condenada, ou melhor, não poderia ser executada, não poderia ser presa antes de transitar em julgado a decisão penal condenatória. Né? Então, enquanto tivesse recursos, ainda que fossem protelatórios, a decisão não transitava em julgada e aquele réu, aquele acusado, permaneceria solto. Então, abriu-se mão do princípio da inocência, mas atendeu-se um anseio social enorme, né, pela execução da sentença. Na minha visão, parece correta essa postura tomada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo efeito prático que isso tem. Inibe um pouco os recursos protelatórios, inibe os recursos protelatórios totalmente, né? Porque afinal de contas você vai ter que executar. E você recorre quando realmente há uma questão pontual, que é ainda controvertida, que o tribunal ainda não pacificou. Você recorre dessas decisões
e ainda assim o réu vai começando a cumprir a pena, né? Então, se tem logo uma efetividade, né? Não é mais aquela coisa assim, é uma decisão, só mais uma decisão. Não, é uma decisão que logo vai ser executada. E no Rio Grande do Sul, pelo menos onde estamos atuando, né? Já se adotou, né? Estamos adotando tanto na segunda vara criminal como no Tribunal de Justiça, que manda expedir imediatamente o mandado de prisão. Bem, isso gera um problema, né, na vara de execução criminal. Afinal de contas, você tem que administrar as duas coisas, e o senhor colocou bem a questão da superlotação. Haverá uma acomodação, nós vamos ter que adequar essa questão aí, né? Teremos que achar algumas alternativas, e o pior, as alternativas corretas e certas seriam investimentos. Exigem investimentos, recursos que sabemos que são escassos nesse momento. Então, teremos que ter um pouco de criatividade também na execução criminal, né? Com talvez alternativas que também não são as melhores, mas, por exemplo, progressões antecipadas, né? Então, a pessoa ficaria menos do que aquele tempo que ela teria prisão que ficar. domiciliar, senhor? Prisão domiciliar, em algumas situações, sim, teremos que adotar. Já adotamos em algumas situações específicas, né? Prisão domiciliar na nossa comarca adotamos só quando é idoso ou então pessoa com debilidade de saúde, algum problema de saúde grave, né? Temos algumas situações assim, mas provavelmente exigirá, se não houver investimento do Poder Executivo, né, do Poder Público, que achemos uma solução jurídica, ou pelo menos que seja oriunda de uma interpretação das normas aí, para adequar isso, porque senão a gente teria a impossibilidade física de colocar mais e mais pessoas no mesmo espaço. O senhor sabe, doutor, que isso é importante que se diga, porque o senhor é da vara de execução criminal, é aquele que recebe a ordem de prisão de cima e também tem o poder de decidir independente se teve a decisão de cima, se o senhor viu que está em grau de recurso, acolhendo o pedido do Ministério Público, o senhor pode determinar a prisão. Isso é importante, doutor, o senhor sabe por quê? Porque nós estamos numa sociedade que quer ver justiça. O senhor está dizendo uma coisa certa. Não se pode relativizar uma situação que a sociedade pede. A pessoa matou, a pessoa cometeu atos e está convivendo comigo, às vezes, no mesmo restaurante. Não, então, eu sabedor disso, o senhor me cure se estou errado. Após essa decisão, acho que em Lajeado o senhor determinou mais de 150 recolhimentos ao presídio em razão dos recursos. Confirma mais ou menos essa... Eu não sei lhe dizer o número, assim. Mas foi muito elevado. Foram vários processos que aguardavam julgamento há anos, né? Incrível, né? Há anos se aguardava julgamento tanto de Porto Alegre como de Brasília, e que foram executados. Eu não tenho essa informação, por não saber mesmo, de quantos são, assim. Talvez seja esse número elevado que tenha novamente quase superlotado o nosso presídio. E essa razão que, mesmo eu sendo um causídico que defenda esse tipo de circunstância, eu sou um cidadão e aqui eu sou um mero entrevistador, mas que se deva dizer que está sendo feito justiça dessa ordem em Lajeado, né? E que tem um juiz zeloso para situações até pontuais, de alguém vai cumprir pena estando doente, ou uma prisão domiciliar a ser pedida pelo juiz, mas o fundamento que eu vejo é assim, essa decisão que saiu, por um lado, injusta para o defensor particular, mas justa para a comunidade, ela é administrada pelo juiz, correto? Correto. Tá. Isso a gente pode fazer e vai continuar fazendo, que é adequar caso a caso. Né? Temos a regra geral, que é essa, que manda prender logo, né? Mas há casos em que é possível aguardar, então, o trânsito em julgado, ou então, pelo menos, flexibilizar a execução, ou até teremos que fazer assim, uma coisa do tipo, aguarda uma fila, né? Quer dizer, ele tem que ser preso, mas não temos a vaga. Então espera um pouquinho, né? Quando nós criarmos uma vaga, nós botamos uma outra pessoa ali. Doutor, mas isso também não é frustrante para o senhor? É frustrante. Porque, na verdade, assim, o que a gente quer... Não é isso que a gente queria, certamente não é. Isso foi bom que o senhor me pediu isso. Porque o que eu lhe disse no começo, o senhor está com um problema jurídico, né? O senhor tem um problema para resolver. Claro, um problema prático, não só jurídico. Porque o que a gente vê hoje na comunidade? A comunidade pede prisão, foi determinadas prisões, está aí, e daqui a pouco não se tem... Não se executa? Não se executa. E daí tem o juiz que quer executar e fica aquela frustração. Pô, agora vamos aguardar a ordem de prisão. Certo, corretíssimo, mas também não é a medida mais, como eu vou dizer, não é a medida mais salutar. É um quebra-galho numa situação jurídica. É um quebra-galho.
Nós temos... Desculpe dizer essa palavra do quebra-galho. Mas é mesmo, é verdade. E por que acontece isso? Porque não há uma preocupação do poder público como um todo, não culpo o A, B ou C, mas não há preocupação com uma efetiva solução disso, né? Os investimentos são escassíssimos, são pouquíssimos, né, em novas vagas. E a sociedade cobra mais prisões, né, agilizando a prisão para que ela ocorra antes do trânsito julgado, talvez mudando a lei. Nós estamos num momento em que se discute a extinção dos regimes de cumprimento de pena. Só passaríamos a ter o fechado, né? Para quem está nos ouvindo, nós temos o regime fechado, semiaberto e aberto. Passaremos a extinguir, teremos só o fechado e talvez somente com a liberdade condicional, que demora bastante para acontecer, o único benefício que ele teria no cumprimento da pena. Quer dizer, nós temos ainda esse risco, essa possibilidade de ser aprovada uma lei dessas aí, onde jogaria muito mais gente para dentro do presídio, que ficaria muito mais tempo lá. E o senhor me pediu isso, e eu não acho que esteja errado de colocar ele preso. Eu acho que a nossa lei de execução penal é muito fraca, ela é muito favorável ao réu, né? Eu acho que nós precisamos de endurecimento mesmo, mas precisamos também nos preocupar com o efeito desse endurecimento, né? Nós precisamos de investimento, é isso que está faltando. Nós precisamos de organização para que pelo menos fosse tentado instalar os 3 regimes de pena. Na prática, hoje, nós temos o regime fechado e o semiaberto, porque o aberto, ele não existe mais. Ele acaba sendo domiciliar, né, que o apenado vai ter que cumprir se ficando em regime domiciliar, quer dizer, com uma fiscalização um pouco precária. Então, na verdade, o aberto seria um albergue onde o preso sairia para trabalhar e se recolheria no final da tarde, nos dias de semana, de noite, feriados e finais de semana. Sempre se recolheria. Na prática, isso foi extinto, né? Nós não temos mais o aberto e só tem o domiciliar. Então, se nós extinguirmos também o semiaberto, onde ainda há o recolhimento diário daqueles presos, nós estaremos flexibilizando, né, botando um monte de gente para a rua, que isso não atende o interesse da sociedade, e ao mesmo tempo enchendo o fechado, né, que são vagas mais limitadas, porque o fechado exige uma vaga para cada pessoa, exige uma cama para cada um dormir ali, né, enquanto que no semiaberto, como eles só vão dormir, só precisa de um lugar para dormir, mas não precisa de lugar para eles ficarem durante o dia, eles saem para trabalhar. E aí é mais fácil de acomodar, não é tão difícil. No fechado nós criaremos um problema enorme. E esse problema não é de solução pelo juiz. Não tem solução boa pelo juiz, né? Tem soluções criativas como essa que eu lhe falei, mas que não é porque você gosta disso. É porque é necessidade. É porque é necessidade. Então, em Porto Alegre, chegamos eu acho absurdo, né? Absurdo de aqueles presos do regime semiaberto, que eu me lembro semiaberto, não tenho certeza no fechado, eles têm que cumprir pena, deveriam entrar para o presídio para começar a cumprir a pena. Claro, fechado. E o que se faz lá? Faz assim, semanalmente, você preso, você condenado, que tem que cumprir pena, vai até lá no presídio, peça para a SUSEP se tem vaga. Se tiver vaga, você começa a cumprir sua pena. Volte aqui, nós vamos pedir um mandado. Se não, aguarde na sua residência. Isso é uma situação totalmente fora da lei, mas uma situação que adequa à realidade de Porto Alegre, onde não há albergues, não há investimento há muitos anos. Os que tem são limitados e a população carcerária é enorme. Então, temos uma situação dessas que o nosso ouvinte vai estranhar, mas que se chegou ao ponto de adotar. E não por gosto dos juízes da vara de execução, que não tem esse perfil de gostar ou não gostar. É que não tem outra circunstância. Não tem outra solução para aquela situação. Então lá, além de não existir o aberto, e isso é até parecido com o nosso, mas eles não têm nem o semiaberto na prática. Muito poucos daqueles presos acabam cumprindo pena. Eles aguardam o seu momento de cumprir a pena, correndo prazo de prescrição, por exemplo, né? Se a pena for pequena, essa pena poderá ser extinta pela prescrição, que causa todo esse problema de desacordo social. Não é bacana isso aí. Veja, doutor Murria, que a lei de execução diz que cada preso deveria ter 6 metros quadrados em sua cela, né? Nós nunca tivemos isso, né? É um sonho, né? É um sonho, quer dizer, e celas individuais,
Bom, se fossem individuais, eles não teriam tempo para tramar um novo assalto, para trocar informação com aquele que é mais experiente e aquele que é menos, que é novato, que está ali preso. Nós precisaríamos também, minimamente, separar os presos que são reincidentes dos não reincidentes, porque são pessoas que estão pela primeira vez no sistema, vão sair logo dali e poderiam ter um trabalho de recuperação um pouco maior, ou pelo menos não aprenderiam nada ali dentro que seja prejudicial a ele, né? Então, nós temos esses problemas nos presídios que são graves. Não quer dizer que a gente não tome algumas iniciativas ressocializadoras. Temos, né? No presídio de Lajeado temos funcionando o NEJA, que é um sistema de ensino a jovens e adultos, né? São pessoas de mais idade que acabam recebendo esse curso. E, por incrível que pareça, muitos conseguem se submeter ao exame do Enem, obtendo, então, a graduação que lhe faltava, né? Um trabalho muito bom. Não sabia disso. Há uma escola mesmo, com diretor, com professores ali dentro do presídio. E isso ajuda muito na ressocialização, conta muito. Se nós tivéssemos isso implantado para 100% dos presos, seria ótimo. Né? Mas, por exemplo, temos muita defasagem e nem tem como implantar a questão do trabalho. Trabalho esse que pudesse gerar alguma renda para o preso e também para o próprio Estado, né, para que ele pudesse se autossustentar. Porque não temos sequer espaço, né, um galpão, um pavilhãozinho, onde pudesse ser alocado ali máquinas, equipamentos, enfim, o que precisasse para fazer o desenvolvimento do trabalho. Então, nós não temos isso. Nosso preso não trabalha externamente. Preso do fechado, né, regime fechado. Então, seria muito importante que tivéssemos. No novo presídio feminino, projetamos isso, tem 2 espaços importantes ali, grandes, bons, para o trabalho interno. Mas no presídio masculino, que é o nosso problema maior hoje, não temos nada disso. Então, temos várias deficiências, mas também algumas iniciativas. Temos o Conselho Pastoral, que faz aquele atendimento nos finais de semana, nos sábados ali, que é muito bom, né? O preso tem muito tempo livre, ele precisa se ocupar de alguma forma, e a espiritualidade, não necessariamente a religião, né? Não necessariamente essa ou aquela religião. A espiritualidade é muito importante e ajuda muito o ser humano a aceitar uma situação dessas, né, de encarceramento em condições bastante precárias, como são submetidos os nossos presos. Funciona muito bem, né? Temos boas pessoas envolvidas nesse sistema. E talvez alguns outros que eu não estou lembrando de dizer. Tem um serviço interno também, eles trabalham, são muitos presos que trabalham internamente na cozinha, chamado plantões, enfim, várias atividades ali dentro, mas é ainda um número insuficiente, né? Então nós temos um grande desafio que seria implantar essa lei de execução penal. O senhor acha que a execução, eu vou distinguir assim uma situação do juiz que nem o senhor é um juiz de frente, tá? Vai no presídio, sabe os problemas dos apenados, sabe até as doenças dos apenados, tá? O senhor sabe que esse cidadão pode ser dado a progressão de regime e outros não. O senhor que tem essa sensibilidade, né? O senhor, vendo o presídio de Lajeado e pela pujança que é Lajeado, o senhor não acha que o presídio deveria ser maior? E eu estou trabalhando 25 anos nessa área criminal e eu vejo que agora foi plantado o presídio feminino, coisa que deveria ser feito há muitos anos atrás. Claro. Eu me lembro que o primeiro parlatório que quem deu fomos nós, eu e 3, 4 advogados, montamos o parlatório que depois virou cozinha. E que, o senhor não acha que mesmo com o avanço dessa sociedade pujante, me parece que a sociedade lajadense, e faço eu minha crítica direta, se vê afastado desse problema. Se vê, parece que não é um problema inerente, porque quem está preso lá, doutor, geralmente são os filhos são as mazelas de Lajeado mesmo, Alto Taquari. O senhor acha que a sociedade pode confortar mais o presídio, os empresários têm que olhar com mais atenção, ou a coisa está se encaminhando para um ajustamento já com a construção desse presídio? O senhor vê um avanço nisso? Como é que o senhor vê isso, doutor? Eu acho que em recursos, em engajamento, a sociedade do Vale do Taquari é muito engajada. Acho que colaborou com a construção desse presídio feminino e colaboraria até mesmo com uma reforma do masculino. Né? Mas também vejo uma certa acomodação demais por parte do Estado, né? Por parte do Poder Executivo do Estado, que arrecada os tributos importantes aqui na nossa região, cidade e região, e não os repassa, né? Nós temos um presídio
eu creio que da década de 50 construído, e ali nunca mais foi feito investimento nenhum, só alguns puxados, claro, teve algumas ampliações, mas muito precárias, né, que precisariam de um investimento do Estado. Nós tivemos, isso valeria um programa, né, nós tivemos esse novo presídio feminino construído com recursos totais da comunidade de Lajeado, né, recursos que são arrecadados daqui mesmo, das penas alternativas, e que foram, em grande parte, utilizados ali na construção do presídio feminino. Mas também recursos das empresas, dos empresariados, pessoas físicas e jurídicas daqui. Além de algum recurso também das varas de execução de Estrela e também Teutônia. E o município também, com uma contrapartida também. Mas o Estado, que seria o responsável pela construção, que arrecadaria para isso, não investiu nenhum real. É omissivo totalmente. Omissão total em relação ao investimento. Né? E agora estamos na iminência de inaugurá-lo e precisamos de equipamentos, como panelas, né, colchões, e novamente o Estado diz que não tem dinheiro ou que isso demoraria muito tempo. E novamente a comunidade vai se organizar, está se organizando para adotar esse presídio desse equipamento. Então, eu acho que não, nesse aspecto aí, doutor Merria, não há omissão da sociedade lajadense. Eu acho que merece um verdadeiro elogio pelo trabalho que vem fazendo, e algumas pessoas aqui, eu não quero mencionar para não omitir, mas são muito denotadas, são muito interessadas, são atuam mesmo. O que poderia haver uma omissão, o que pode ter uma aproximação, não diria omissão, o que pode ter uma aproximação é no trato diário com o presídio, no funcionamento dele. Isso sim nós podemos conclamar a sociedade. Quer dizer, chamar a universidade para que traga seus psicólogos, assistentes sociais e façam um atendimento. A ideia é perfeita, doutor, né? É isso aí. Por exemplo, só um exemplo, né? Coisas assim, a assistência jurídica até recebe porque a defensoria trabalha e tal, mas na parte assim de medicina, odontologia, psicologia, assistência social. Mas o senhor deu uma ideia muito boa. Isso nós temos que fazer. Nós temos o Univates, que na verdade é o potencial intelectivo de Lajeado. Essa aproximação, o senhor deu um exemplo brilhante, perfeito. Está caindo de maduro, né? Caiu de maduro. Como pode fazer pontes disso, né? Pode fazer e não envolve investimentos elevados, mínimos, e há uma grande necessidade pela própria universidade de ter um laboratório, né, para colocar esses alunos a trabalhar, né, inclusive de medicina. Nós temos um atendimento de medicina precário, e diga-se de passagem, por uma médica que trabalha de forma gratuita, de forma voluntária, né? Então, há uma necessidade de um atendimento maior, mais horas de atendimento dentro do presídio. Porque se for uma coisa de gravidade, vai para a UPA ou mesmo para o hospital, né, Bruno Born. Porém, dentro do presídio há tratamentos, por exemplo, de tuberculose e até mesmo AIDS, que precisam de acompanhamento, ou até detecção, né? Avaliação. Então, nesse sentido, nós poderíamos fazer parcerias sensacionais com a sociedade. Não só com a universidade, que já falamos que é uma boa oportunidade, mas também com os profissionais. Provavelmente hajam dentistas que queiram fazer um atendimento. Um trabalho voluntário. Bastaria que talvez instalássemos um consultório odontológico, ou coisas assim, médicos que também fariam, olha, eu aceito atender X pacientes por semana, ou por mês, ou por dia, né? Alguma coisa nesse sentido. E nesse sentido, sim, eu acho que a sociedade ainda pode se aproximar da vara de execução, enfim, de todos esses agentes que trabalham ali, do próprio SUSEP, para que a gente consiga ainda melhorar esse serviço. E, doutor Murria, e aqui tem uma coisa importante. Nós melhorando esse serviço, nós melhoramos os nossos presos. Óbvio. Que tem uma chance maior de não voltar à criminalidade. Sendo bem tratado naquele sentido que já conversamos, sendo um tratamento digno, ele pode até ter uma recuperação. Nós temos como finalidade na pena, uma das principais finalidades é a reinserção social. Né? O artigo 1º da Lei de Execuções Penais diz isso, nós temos que pensar na reinserção, porque ele não fica para sempre lá dentro. Nós temos que pensar nisso. E uma das formas é tratando ele dignamente, apenas isso. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que nós temos um bom material, um bom caminho para ser percorrido. Doutor, o tempo, infelizmente, nos foi,
e certamente o senhor vai ser convidado a mais programas futuros. O senhor elucidou coisas assim e abriu ideias, que eu acho que esse é o essência do programa, abrir ideias de agregações. A Univates está aí para ajudar. Claro. E temos certeza, doutor, que com a sua jurisdição e a maneira como o senhor está portando, está se fazendo justiça em Lajeado. Então, satisfação estar aqui no programa e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela oportunidade desse debate e também por poder explanar minhas ideias. Obrigado. Até a nossa próxima semana.